Importante aqui a gente ressaltar, anteontem nós começamos essa série de lives, né? Então você que está assistindo essa live pelo IGVT, então você pode olhar no meu feed, tem aí mais duas lives, né, para trás, onde a gente começou, a primeira live a gente deu uma introdução sobre o assunto, sobre dons espirituais. Nós falamos aqui, eu falei aqui, que os dons espirituais está diretamente ligado ao propósito de Deus na vida de cada cristão. Então, descobrir os dons é descobrir o propósito de Deus na sua vida, tá? Então, eu falei no primeiro dia sobre o que seriam os dons espirituais. No segundo dia, eu falei sobre os dons ministeriais. Eu também disse aqui que a palavra dons no Novo Testamento, ela tem dois significados. O primeiro, charis, palavra grega charis, que significa gratidão, graça, graciosidade de Deus, presente de Deus, não é? Graça de Deus. E a outra palavra, dória ou doron. Essa palavra significa presente, presente de Deus dado a alguém que não merece. E os dons espirituais, eles são mencionados na Bíblia, e a palavra que aparece para dons espirituais é charis. É da onde vem a nossa palavra carismático, tá? E doron é a palavra que aparece em Efésios 4, onde Paulo menciona os cinco dons ministeriais, que eu falei ontem: apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Nós aprendemos aqui que os dons espirituais, eles têm a ver com o propósito de Deus, e eles têm o objetivo de fortalecer a cada irmão, um ao outro. Ele tem o objetivo de aperfeiçoar, de estruturar o corpo de Deus, o corpo de Cristo aqui na terra. Ele tem o objetivo de capacitar, de trazer ali, suprir as necessidades uns dos outros. Então, se eu tenho uma enfermidade, alguém que tem o dom de cura vai orar e claramente eu vou ser curado. É claro, é bom ressaltar isso, gente. Graça e paz a todos aí que estão dizendo aqui, né? Graça e paz, tudo bem. É claro que, importante isso, toda a operação do dom, ela está sujeita ao dono do dom. Então, o que é isso? Não quer dizer que quem tem o dom de curar, todas as vezes que ele vai orar, o indivíduo vai ser curado, porque isso depende da vontade de Deus. O que a gente sabe é que Deus, quando capacita essas pessoas com esse dom, com esse aperfeiçoamento, logicamente Deus vai usar essas pessoas. Então, qual é o objetivo das pessoas que têm o dom de cura? É trazer cura para os santos, trazer cura para o corpo de Cristo. Qual o objetivo de quem tem o dom de pastor? É trazer consolo para o rebanho, é trazer apacentamento para o rebanho. Qual o objetivo de quem tem o dom de misericórdia? É trazer ali alívio, é trazer alento para aqueles que estão passando por necessidades, né, no corpo de Cristo. Tá certo, gente? E quando eu digo necessidades no corpo de Cristo, eu estou dizendo assim, tem pessoas, a gente sabe, que todo cristão, tem cristão que não tem condições financeiras, que passam necessidade. Aí você fala, mas ele passa necessidade, Deus não supre ele? Deus supre ele e usa justamente essas pessoas que têm o dom de misericórdia. É tremendo isso, né? A impressão que eu tenho é o seguinte: o corpo de Cristo não necessita de nada. E quando houver necessidade, existe essas pessoas que têm esses dons justamente para suprir essas necessidades. Então isso é tremendo. Então foi isso que nós falamos até aqui. Então hoje nós vamos entrar
na lista de dons, eu relatei aqui para vocês uma lista de mais ou menos de 14 a 19 dons. Existem alguns dons que particularmente eu não creio que seja um dom em operação, como por exemplo o dom de celibato, né? Então pode haver pessoas aí que tenham esse dom, mas não é um dom assim muito comum, né, no nosso meio, né? A gente não vê isso de forma comum no nosso meio. Algumas igrejas nem creem nesse dom mais. Então eu apresentei a vocês duas listas de dom. São três, mas eu apresentei só duas. A primeira da lista, onde ela é embasada na doutrina reformada. E a outra lista que ela é embasada na doutrina pentecostal. Tá bom? Vamos lá, vamos dar aqui graça e paz para todo mundo. Graça e paz aqui para o Isaac, pastor Isaac, que está chegando aí lá de Recife, Poliana. Graça e paz, mandar um abraço para a Jarbson, Poliana, para todo mundo aí. Marcinha está com a gente, pastora Roseli, e lá de Maceió, e todos aqueles que estão ali no CMC também estão fazendo aqui com a gente esse estudo aqui com a gente, né? Berenice acabou de entrar, seja bem-vinda, querida. Raíssa também chegou, Dalila e Marcilon sempre está com a gente aqui nesses estudos, seja bem-vindo. Meu amor acabou de chegar, né? Ô, saudade, viu, meu amor? Que bom ter você aqui, eu já fico até mais tranquilo, mais aliviado. Pastora Maria, lá de Recife, também está com a gente. Muito bem, vamos começar então o nosso estudo, vamos lá? Se você tiver com sua Bíblia aí, se você quiser abrir, abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no verso 10. Nós lemos esse texto no primeiro dia da nossa live. O texto diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Continuando, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso é uma palavra de Deus para você. Cada um exerça o dom que você recebeu para servir uns aos outros. Isso é uma ordem de Deus para nós. Amém, gente? Administrando fielmente a graça de Deus. Administrando fielmente a graça de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos administrando, nós estamos estudando, nós estamos aqui dialogando, estudando sobre aquilo que Deus nos deu para que a gente possa exercer de maneira mais eficaz. Vamos fazer uma oração então, em nome de Jesus, para a gente começar. Espírito de Deus, obrigado por esse terceiro dia nessa live. Obrigado por essa oportunidade de usarmos essa tecnologia e estamos aqui, ó Deus, com centenas de pessoas estudando a palavra de Deus. A tua palavra. Espírito de Deus, eu te peço, usa-me segundo a tua vontade. Fala ao coração dos teus filhos, que nós, ó Deus, possamos a cada dia crescer na graça, no conhecimento de Deus, na sabedoria de Deus. Guarda a vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor, que está aí do outro lado, ó Deus, em todo o Brasil. Pai, abençoe a vida de cada um com conhecimento, com discernimento e com sabedoria. Senhor, acalma o nosso coração nesses dias. Pai, que a tua paz, que excede todo entendimento, possa, ó Deus, nos trazer segurança, convicção. Ajuda-nos, ó Deus. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoe as nossas limitações, que são tantas. Nós não conseguimos fazer absolutamente nada se o Senhor não estiver. Tudo vem de ti, Senhor, e tudo volta para ti. Obrigado por tudo, obrigado por esse privilégio. Que teu nome seja glorificado nessa live, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, queridos. Primeiro dom que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos tratar dos dons hoje. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de profetizar, dom de discernimento de espírito e dom
da fé. Eu tô com a garganta um pouquinho ruim desde segunda-feira, mas por isso que eu estou bebendo água e de vez em quando eu tô tossindo aqui. Mas vamos lá, vamos começar. Nós vamos começar por palavra de sabedoria. Esse dom está relacionado em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Olha que tremendo isso, gente. Cada um de nós que está nessa live aqui hoje, tenha certeza disso. O Espírito Santo te capacitou com dons espirituais. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Com qual propósito, Israel? Talvez você me pergunta. Visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Bem, a palavra de sabedoria. O que é esse dom? A palavra, para você que está anotando aí, tá? Eu vou falar mais devagar para você anotar. A palavra de sabedoria é a aplicação do conhecimento. É saber aplicar a palavra de Deus em uma determinada situação. A palavra sabedoria, ela vem do grego Sofia. Ela aparece 51 vezes no Novo Testamento, do grego, tá? Da qual se origina o adjetivo grego. Muito bem, essa palavra de sabedoria, nós podemos encontrar a manifestação dela, por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 4, no verso 3 a 7, onde é narrado para nós a tentação de Jesus. Jesus é tentado pelo diabo e ali Jesus responde ao diabo responde ao adversário com uma palavra de sabedoria. Ele aplica o texto bíblico. É muito interessante isso, porque a manifestação desse dom não é por meio de um conhecimento intelectual, por meio de um conhecimento que vem de livros, de estudo de livros ou de faculdade, mas um conhecimento e uma aplicação das Escrituras, da palavra de Deus. É importante isso. Então essa sabedoria, nós sabemos que há uma sabedoria natural, há uma sabedoria intelectual, mas há também uma sabedoria espiritual. Então a manifestação desse dom é a aplicação das Escrituras, é a aplicação da palavra de Deus a uma determinada situação. Foi o que aconteceu na tentação de Jesus. Jesus ali respondeu ao diabo, ao adversário, com a palavra de Deus. Ele não ficou discutindo com o diabo, eu estou meio assim, eu não sei o que eu faço, e tal, etc e tal. Não, ele respondeu e foi ali um diálogo, um confronto com o adversário, com a palavra de Deus. Uma outra manifestação também está lá em Mateus capítulo 22, quando Jesus é indagado sobre o imposto de César. E Jesus ali traz uma palavra de sabedoria para os discípulos, e os discípulos ficam abismados com aquilo, e eles até perguntam: de onde vem essa sabedoria? Essa é uma manifestação desse dom. Outra manifestação desse dom está em Atos, capítulo 23, quando Paulo está diante do Sinédrio, ele é interrogado e Paulo responde àquela interrogação com a palavra de Deus, com a aplicação da palavra de Deus, de modo que os fariseus e todo o Sinédrio fica ali perplexo e sem saber o que fazer diante de tais respostas. A palavra de sabedoria é a capacidade de discernir e aplicar essa sabedoria que vem do alto no dia a dia e em circunstâncias particulares. Por exemplo, no Antigo Testamento nós vemos essa manifestação na vida de Salomão. Nós sabemos a sabedoria de Salomão, que era divina. Também ali na vida de José do Egito, quando ele tem ali a capacitação espiritual de aplicar todos os bens ali do Egito de maneira sábia. Ali também no Novo Testamento, na vida de Estevão, quando ele começa também a narrar todo o escrito bíblico, e ele faz uma aplicação da palavra e todos ficam impactados com aquilo.
Então, a palavra de sabedoria é a capacidade de discernir e aplicar a sabedoria que vem do alto no dia a dia. No nosso meio, por exemplo, eu particularmente não tenho esse dom ainda. Mas a Berenice, por exemplo, é uma pessoa que tem esse dom. Todas as vezes que você sentar com a Berenice e falar qualquer coisa para ela, ela tem a capacidade espiritual de aplicar a palavra de Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. Isso é tremendo, gente. Para você ver que isso não é um conhecimento natural, isso é um dom de Deus, é um dom espiritual. O sábio é aquele que recebe sabedoria e sabe aplicar em sua vida. Gente, nós carecemos disso. A nossa grande dificuldade é que nós conhecemos a palavra, mas nós não sabemos aplicar essa palavra. Não é verdade? Deus capacitou pessoas no nosso meio para nos ajudar a aplicar a palavra de Deus. Olha, por exemplo, a Berenice é nossa discípula há mais de 10 anos. E ela é uma intercessora minha e da minha esposa, né? Ela e o Ismael são intercessores, né? Oram por nós todos os dias. A pastora Rosa está dizendo que o pastor Carlos é assim. Olha aí, ó, tá vendo? Isso é tremendo. Como identificar se você tem esse dom? Quando você vai dar alguma orientação para alguém, você tem facilidade espiritual de aplicar a palavra de Deus? Se você tiver e se as pessoas comentarem isso a seu respeito, isso é um indício de que você tem esse dom. Mas falando da Berenice, eu não tomo nenhuma decisão séria no meu ministério sem antes falar com ela. Por quê? Eu falo com ela porque ela tem esse dom espiritual. Eu não tenho. Mas a Berê não tem um dom de mestre. Já eu tenho. Então quando a Berê quer saber de algo, das escrituras, um ensino das escrituras, ela vem até mim. Quando eu quero um conselho, uma orientação sobre uma decisão, eu falo com ela. Olha que tremendo isso, gente. Isso é tremendo. Então, o sábio é aquele que recebe a sabedoria e sabe aplicar em sua vida. Isso não acontece de maneira natural. Isso acontece de maneira espiritual. Provérbios 2:12 diz assim: a sabedoria o livrará dos caminhos maus, dos homens de palavras perversas. Se você tem dificuldade em alguma situação, se você quer orientação em alguma situação, procure alguém que tem esse dom. Procure alguém que tem esse dom. Isso vai te ajudar muito, não é? E isso vai fazer com que você evite decisões erradas, tá certo? Alguma dúvida aqui? Então, esse é o primeiro dom. O segundo dom que nós vamos trabalhar agora é a palavra de conhecimento. Onde está escrito esse dom? Está também em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 8, ele diz: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Bem, esse dom ele é dado pelo Espírito. Então note você, a palavra conhecimento é uma palavra que no grego chama gnosis, tá? Então, o gnosis é o conhecimento. Novamente, como na palavra de sabedoria, nós temos um conhecimento que é natural, nós temos um conhecimento que é científico, conhecimento histórico, conhecimento teológico, conhecimento de qualquer área. O dom de palavra de conhecimento é um dom espiritual, é conhecer algo que vem do Espírito, Isso é interessante. A palavra de conhecimento é uma informação específica dada pelo Espírito. Talvez ela pode vir com um alerta, uma necessidade ou até mesmo um problema, né? O texto, por exemplo, de Atos, capítulo 5, mostra essa atividade na vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro tinha esse dom. Por exemplo, vou ler aqui o texto. Atos 5, do 1 ao 6. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos discípulos, dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si
parte do dinheiro que recebeu? Ela não lhe pertencia e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Olha para você ver. Ali, claramente, Pedro, ele teve um conhecimento de algo que para todos ali estava em oculto. Uma informação espiritual veio para a vida de Pedro. Então Pedro olhou e falou assim, opa, o Espírito Santo falou para ele, olha, aconteceu isso, isso e isso. E ele ali revelou, vamos dizer assim, né? Ele revelou. Então, o dom de palavra de conhecimento é isso, é uma informação de algo que aconteceu, de algo que está acontecendo ou de algo que está para acontecer. Na tabela dos dons espirituais dos pentecostais, da linha pentecostal, ele aparece aqui no dom de revelação. Então, quando há a manifestação do dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria ou discernimento de espírito, tudo isso é revelação. Então, os pentecostais falam assim, Deus me revelou algo. O que ele está querendo dizer? Palavra de conhecimento. Então, não há dom de revelação e dom de conhecimento. Ambos são iguais. Porque para nós está sendo revelado algo que naturalmente ninguém sabe. É uma informação espiritual. Agora, o dom de palavra de conhecimento ele pode se manifestar de outras maneiras também. Ele pode vir através de visões, sonhos, né? Por exemplo, lá em Atos 9, o Senhor chama Ananias, né, em uma visão. Esse Ananias não é o mesmo Ananias que nós citamos agora em Atos 5. Mas o Senhor chama ele em uma visão. Ananias ali teve uma visão de Deus e Deus fala com ele. Essa manifestação, geralmente, ela vem com riquezas de detalhes. Ela vem com riquezas de detalhes. Um outro tipo de manifestação do dom de palavra de conhecimento é um testemunho interior. Ela começa com uma impressão, mas ela ainda é meio subjetiva, você ainda não sabe como que está acontecendo, ali não está muito claro, e uma necessidade de uma checagem. Eu já vi pessoas com esse dom estarem em espírito de oração e aguardando ali a confirmação de mais detalhes, chegar mais informação para que ele possa ali trazer aquela palavra de conhecimento. Entende? Então, uma observação importante sobre esse dom, sobre os dois dons que nós citamos, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, é que os dois dons citados até agora, é que na prática a palavra de sabedoria e de conhecimento eles são muito parecidos. São muito parecidos. E o ideal é que os dois andem juntos. Então, por exemplo, eu vejo isso novamente na vida da Berê. A Berê ela tem esse dom de palavra de conhecimento. A Berê ela tem sonhos, visões, não é? E aí ela compartilha com a gente e é batata, a coisa acontece. Bem, ela tem o dom de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Sabedoria é uma revelação seguida de um conselho. Ou seja, não é uma revelação de algo que vai acontecer, mas é algo das escrituras e ele veio por meio de um conselho. Conhecimento é uma revelação vindo de uma visão, um testemunho interior, né? Então, quer dizer, quando os dois estão juntos, é fatal. É tiro certo, não é? Se Deus, por exemplo, lhe der uma palavra de conhecimento sobre uma cura, o ideal é que você aconselhe em como resolver o problema. Então, a pessoa que tem esses dois dons, vamos supor que há uma manifestação da palavra de conhecimento. Deus ali, o Espírito Santo informa a pessoa de que há alguém com uma enfermidade. Se ela tem a palavra de sabedoria, ela vai chamar essa pessoa, vai ali explicar, você está com essa situação, não é verdade? A pessoa fala, sim, eu estou com essa situação. E aí, logicamente, eu falo, eu vou te dar um conselho. Aí vem a manifestação da palavra de sabedoria. Ela dá a direção para a pessoa sabe que foi revelada, mas sabe o que fazer. Não adianta só saber que foi revelado, mas o que fazer? Não é verdade? Então, a pessoa que tem esses dois dons aí juntos, olha, ela vai ser tremendamente usada pelo Espírito Santo. Ou seja,
ela não vai dar só um diagnóstico, mas ela vai dar o diagnóstico e a solução do problema. Se o Espírito Santo, por exemplo, mostrar um pecado, ela tem ali uma palavra de juízo, se ela não tiver a palavra, ela tem a certeza de que o indivíduo precisa de um conserto na sua vida. Em última análise, nós podemos ver o exemplo, por exemplo, do Novo Testamento, do Velho Testamento, perdão, onde as guerras foram vencidas sob a revelação do Espírito Santo dada aos seus profetas lá em 2 Reis. Lembra desse texto, 2 Reis 6? Quando eles não sabiam o que fazer e Deus ali mostra, dá uma visão para eles e dá estratégia para eles. Então Deus deu a visão e como fazer. Entende, pessoal? Então essa palavra de conhecimento, ela não é o dom de profecia. É diferente. Dom de profecia é uma coisa. Não, o rapaz profetizou sobre minha vida, dizendo que aconteceu isso, isso, isso e isso, e que agora vai acontecer isso, isso e aquilo na minha vida. Não, isso é palavra de conhecimento. Isso não é dom de profecia. São bem diferentes. Tá certo? O pessoal confunde muito sobre isso. Vou contar aqui rapidamente, nós temos, pela graça de Deus, algumas pessoas que são nossos intercessores. Olha, eu te dou um conselho, você precisa de intercessores. A gente que lida com o ministério, lida com muitos problemas, e é interessante que você tenha intercessores. Mas olha só, certa vez meu filho, Isaac, ele estava passando uma enfermidade muito grande, e ele estava acamado, e aí quando eu fui orar com ele, foi no ano passado, ele tinha passado por aquele 7 de setembro, ele foi lá, marchou na escola, fez o desfile de 7 de setembro, e eu tirei uma foto com ele de farda, postei, e aí logo depois ele teve uma enfermidade, e ele foi internado, depois melhorou, voltou, e aí nessa noite, quando ele voltou, ele estava acamado, a Raquel me acordou e falou, meu bem, vem aqui que o Isaac está passando mal, e ele tremia, irmãos, ele tremia e suando, com muito suadeira e frio, muito frio, e aquela coisa, e estava muito quente, estava muito calor. O fato é que eu pus a mão sobre ele. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que eu desmaiei naquela hora. Eu desmaiei, eu não conseguia, assim que eu voltei, que eu voltei aos sentidos, eu não conseguia falar. Eu estava assim, sabe, uma coisa muito doida mesmo. E a Raquel estava nesse dia comigo, e ela não conseguia me carregar, porque 90 quilos não é brincadeira, né, irmãos? Ela ligou para um discípulo nosso, fulano, vem aqui correndo, vem pegar aqui que o Israel acabou de desmaiar e tal. E aí eu comecei a sentir todas as enfermidades do Isaac. É sério, sim, comecei a sentir calafrios, comecei a transpirar demais e tal, e o Isaac melhorou. O Isaac na hora ficou bem e eu fiquei ruim. O fato é que depois passou, eu deitei no sofá, foi passando, a Raquel orou e passou. Irmãos, aquilo na minha cabeça ficou uma loucura. Eu fiquei assim, será que eu pequei? Onde é que está a brecha? Porque, irmãos, essas coisas permeiam a nossa mente. E aí eu fiquei muito ruim com aquilo. Depois, lógico, alguns minutos depois, o Isaac ficou ruim de novo, levamos ele para o hospital. Eu fiquei com aquilo na cabeça, gente. Eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Onde foi que eu errei? Fiquei com aquilo na cabeça. Eu não sou assim, mas nesse dia eu fiquei assim. O fato é que naquela manhã, bem cedinho, quando eu saí para comprar café da manhã para Raquel e para o Isaac que estavam no hospital, essa intercessora me liga e fala assim, Israel, essa noite você desmaiou, não foi? Irmãos, na hora eu falei, opa, palavra de conhecimento. Eu falei, sim, desmaiei. E agora você está confuso, não está? Eu falei, sim, estou confuso, estou muito confuso, porque eu estou aqui pensando onde é que está a brecha, aquela coisa. Ela não há brecha. Na verdade, Deus está confirmando um dom na sua vida. E eu vou falar dele agora. Deus está confirmando um dom na sua vida. E essas coisas estão acontecendo com Isaac porque Deus está mudando a patente do seu filho. Aí eu me lembrei do desfile.
Irmãos, aquela hora eu glorifiquei a Deus, eu dei glória a Deus e tal. Mas por que eu estou contando essa situação? Houve ali uma manifestação de palavra de conhecimento. Aquela palavra me edificou, me trouxe paz e consolo. E Deus ali confirmou o dom espiritual que eu estava recebendo, que eu vou falar dele agora. Vamos para o próximo dom. Estão gostando, pessoal? Me dê um alô aí. Tá sendo bênção? Vocês estão sendo edificados? Está claro para vocês? Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu ouvir vocês aqui, se está tudo certo, está tudo bem? Ok? Vamos continuar então. O próximo dom é dom de profetizar. O dom de profetizar, a profecia funciona para que os crentes possam aprender. O objetivo do dom de profecia é ensinar, edificar, consolar. Esse é o propósito do dom de profetizar. 1 Coríntios capítulo 14, no verso 31 diz: pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Eu esqueci de algo aqui, gente. Como saber se eu tenho o dom de palavra de conhecimento? Você tem sonhos frequentes? Esses sonhos, eles se cumprem? Esses sonhos se cumprem? Você tem visões? No neopentecostalismo há muito aquela questão do visão aberta, né? Não é disso que eu estou falando, tá bom? Mas você tem algum tipo de visão? Olha, então pode ser que você tenha esse dom. É interessante que, se você tem esse dom, você se aplique ao estudo da palavra de Deus e você se dedique muito à oração, tá certo? Esse é um conselho que eu te dou. Voltando aqui para o dom de profetizar. A profecia não é uma expressão vocal incontrolada, como a gente já viu aí acontecer, né, no pentecostalismo. A pessoa começa a falar em línguas e de repente vem algumas informações ali, né? Olha, meu servo, vai acontecer isso e tal. Isso não é dom de profecia, isso é palavra de conhecimento. Eu acabei de explicar isso, tá certo, gente? Então ela não se manifesta de maneira incontrolada, tá? Nem tampouco está o profeta sobre qualquer espécie de transe ou controle mental, como a gente vê muito por aí. Existe uma discussão muito grande em torno dos dons espirituais porque há muito exagero por aí, pessoal, tá certo? Há muito exagero. Olha, ele também não está fazendo ou dizendo nada contra a sua vontade, então isso não é manifestação de dom de profecia. O espírito de profecia, ele está sujeito ao profeta, como diz a palavra. É o profeta que está falando em nome de Deus e o profeta tem controle em todas as ocasiões de tudo que ele ou ela estiver dizendo. Então é algo sóbrio, não é algo incontrolado, não é algo em transe, não é isso. Palavra de profecia não se manifesta assim. Eu vi um comentário aí, deixa eu ler aqui o comentário. A Aninha fez assim, um comentário. Certa vez uma moça veio chorando em desespero, falando que teve um sonho sobre a enfermidade, né, de uma pessoa muito querida dela. Ela falava que não queria esse dom. Pode alguém receber um dom e não querer? Pode, Aninha. O dom, ele não está sujeito à minha vontade, mas à vontade do Espírito Santo. Mas eu não quero esse dom. Pode ser que os seus desejos estejam precisando ser reorientados. É muito comum que o nosso desejo ele penda mais para o nosso egoísmo e pela soberba e de não querer fazer aquilo do que um desejo equilibrado e orientado, tá certo? Então pode sim, você pode receber um dom e falar, eu não queria esse dom, peraí. Você não quer por quê? É interessante você fazer essa avaliação. Por que você não quer? Não quero porque não era esse, eu queria o outro. Tá, por que você quer o outro? Pode ser que há aí uma questão aí de soberba, de egoísmo e de preguiça. Tá certo? Vamos lá então. Em razão de um elemento humano ser falível, nós sermos falíveis, as profecias elas devem ser julgadas. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 14, verso 29.
Como nós podemos julgar uma profecia para saber se ela é de Deus ou não? Primeiro, a profecia nunca vai contrariar a palavra de Deus. Então, vou contar um exemplo aqui que quem já foi meu aluno de teologia sabe, né? Já ouviu. Mas uma vez eu estava na igreja tocando, estava namorando a Raquel, ela vai lembrar disso agora. E aí uma irmã chegou e falou: meu servo, Labassúria, me cantas, Labassúria. E chamou minha serva e chamou Raquel. E aí eu não estou fazendo crítica nem ironizando aqui, tá, queridos? É assim mesmo, eu sei que é assim. E aí essa irmã chamou e falou: olha minha serva. E eu estava namorando a Raquel. Olha minha serva, esse namorado que tu tens não é o teu marido. Não será o teu marido. O teu marido é um branco loirão que vai vir de São Paulo. Pode uma coisa dessa? Irmãos, na hora eu levantei, peguei no braço da Raquel, minha namorada, e falei assim: essa palavra aí não é de Deus, não é do diabo. O marido que você vai ter sou eu. E pronto, acabou. Irmãos, rejeitei na hora o negócio, porque aquilo não está certo. Não é assim, essa palavra de profecia não se manifesta assim, não é desse jeito. Que negócio é esse? Estou há 19 anos casado pela graça de Deus, irmão. Já pensou se eu tivesse ouvido aquela profetada lá? Eu estava lascado, talvez eu não tinha recebido esse presente maravilhoso que é minha esposa, meu irmão. Ah, que negócio é esse? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Primeiro, a profecia, ela nunca vai contrariar a palavra de Deus, nunca. A palavra de Deus escrita. Segundo, a profecia sempre vai exaltar Cristo Jesus e nunca vai difamá-lo. Terceiro, a profecia sempre vai edificar, exortar e consolar uns aos outros. Ela nunca vai deixar os crentes confusos, aflitos ou inseguros. Exatamente, era aquela profecia daquela irmã lá, deixou a Raquel confusa, deixou todo mundo assim perplexo. Ixi, olha o que está acontecendo, hein? A Raquel, o namorado, o prometido da Raquel não é Israel. Se não fosse eu para levantar lá com autoridade, foi Deus, na verdade, né, irmão? Porque eu nem sabia disso aqui. Mas se não fosse o Espírito Santo para me acordar, falando: bora, rapaz, essa mulher que tu tens é sua. Eu não estaria aqui hoje tão bem casado com a minha esposa. Então, a palavra de profecia, ela não é uma informação de algo que vai acontecer, porque tudo já está contemplado na palavra de Deus. A palavra de profecia, ela é manifestada por meio da palavra de Deus. Eu vou explicar isso na prática. É quando eu não tenho esse dom, mas é quando eu estou ministrando a palavra e de repente eu me viro para uma pessoa e começo a declarar a palavra de Deus debaixo da orientação do Espírito Santo. Então não é só falar um versículo: vou falar aqui, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Não é isso. Mas é quando eu trago uma resposta, uma palavra que vai de encontro ao coração, à necessidade daquela pessoa, e eu ministro a palavra de Deus. Eu cito versículos, eu cito isso, é a palavra de Deus. Mas não são versículos decorados, é algo direcionado pelo Espírito. Por isso que ela produz edificação, consolação e exortação. Tá certo, irmãos? Vamos então para o nosso penúltimo dom. Estou muito feliz que eu estou dando o tempo aqui certinho. Vamos lá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Tá tudo certo? Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, ou tá tudo certo? Deixa eu beber uma água aqui, aguardando vocês aí comentar alguma coisa. Tá tudo certo? Tá na bênção? Vocês estão entendendo? Nós vamos agora então para o penúltimo dom que nós vamos trabalhar agora, que é discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Deixa eu ver aqui se o pessoal vai comentar alguma coisa, se tem alguma pergunta. A Mércia acabou de entrar. Minha mãe, Joana, tá lá em Portugal, acabou de entrar também. Glória a Deus, que bênção. Vamos lá então, vamos para o discernimento de espírito. Onde está esse dom? Esse dom também, deixa eu olhar ele aqui, está também em 1 Coríntios 12, no versículo 10. Há outro, porém, para operar milagres. Há outro profecia, há outro discernimento de espírito. O que vem a ser esse dom? Bem, esse dom, lembra daquela situação
que eu contei para você, do desmaio? Quando a intercessora me ligou e falou, olha, Deus está confirmando na sua vida o dom de discernimento de espírito. Eu dei um glória a Deus, porque eu já tinha essa impressão, mas ali Deus trouxe confirmação. Então o dom que Deus confirmou naquela situação foi o dom de discernimento de espírito. Vamos falar desse dom aqui. O Gabigol fez uma pergunta aqui. Pastor, o diabo também pode usar pessoas para lançar palavras de maldição? Com certeza, isso é o que o diabo mais faz, né? Enganar as pessoas com palavras de morte. O diabo faz isso mesmo. A Berê está comentando que o que a gente vê são pseudos profetas que geram terror nas pessoas. É verdade, a palavra de profecia ela não causa terror. Muito bom o comentário. Ela não causa terror, ela causa, na verdade, edificação, exortação e consolo. Mãe, que bom que está aqui, um grande beijo para a senhora também. Bom, vamos lá então, vamos continuar. Vamos lá, discernimento de espírito. O autor Wayne Grudem, ele diz que discernimento de espírito é uma capacidade especial de reconhecer a influência do Espírito Santo ou de espíritos demoníacos em uma pessoa. Bem, esse dom eu tenho, pela graça de Deus. Esse dom, ele se manifesta da seguinte forma. A palavra discernir no hebraico é nakar, e do grego é diacrino, que quer dizer distinção, separação e julgar. Discernir no grego é julgar, fazer distinção, fazer separação. Então, esse dom eu tenho. Então, ele se manifesta como na minha vida? Quando eu oro pelas pessoas, quando eu imponho as mãos pelas pessoas e começo a orar, ali vem impressões e vem informações na minha mente, no meu coração. Certa vez eu estava orando com um rapaz e ele estava muito atribulado, muito querendo suicídio e tal, e eu fiz algumas perguntas, ele não quis responder. Eu falei, não, deixa eu orar por você, pode ser? Ele falou, claro, pode orar por mim. Eu trouxe ele para perto, pus a mão sobre ele e comecei a orar. Eu comecei a sentir um vazio muito grande na minha vida. Eu comecei a sentir uma aflição, uma vontade de morrer muito grande, terrível, um terror terrível. E eu tive o sentimento de como se eu fosse abusado sexualmente. Olha que coisa terrível. Eu comecei a sentir essas coisas. Rejeição, abuso. Eu parei a oração, comecei a chorar e chamei ele pelo nome e falei, fulano, você foi abusado, você teve isso. Aí, irmãos, quando eu comecei a falar isso, ele desabou. Ele, como que você sabe? Eu falei, eu estou sentindo isso que você está sentindo. Eu estou sentindo essa dor. E comecei a falar tudo que estava sentindo. Irmãos, aí ele foi abrir o coração, falou, pastor, aconteceu isso na minha vida, aconteceu isso e aquilo. Ali, Deus trouxe cura para ele. Olha que tremendo esse dom, irmãos. Eu louvo a Deus, que é um dom maravilhoso. Então esse dom, ele tem a capacidade espiritual de reconhecer a influência que está sobre a vida de uma pessoa ou num ambiente. Se você tem essas impressões, se você sente isso também, isso pode ser por meio de oração, como acontece comigo, isso pode ser também por meio de sentimentos que você tem, você começa a sentir, você pode ver isso também, isso pode acontecer, eu já vi pessoas vendo também, e isso quer dizer que você tem esse dom. Pessoas que têm esse dom, elas serão muito úteis na intercessão da igreja. Sabia disso? Elas serão muito úteis ali. Deixa eu falar algo para vocês aqui, e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Só saber que você tem esse dom não é o suficiente. Se você depois, ao final desse estudo aqui, descobrir quais são os seus dons, o que você precisa fazer é você procurar se encaixar em departamentos da igreja para você ser mais útil. Então, se você tem o dom de mestre, você precisa estudar a palavra de Deus e começar a ensinar as pessoas. E procurar um pastor, falar, pastor, pode me usar nessa área. De repente o próprio pastor fala, não, eu reconheço que você tem esse dom mesmo. Vou usar você aqui na escola de líderes, na escola dominical, entende? Se você tem o dom de palavra de conhecimento, é interessante que você atue na intercessão da igreja.
Se você tem o dom de discernimento de espírito, também na área de intercessão. Se você tem o dom de profetizar, é muito importante que você seja uma pessoa que tem uma boa oratória, fale, tenha acesso para falar com a igreja. É muito importante isso, porque você vai ser mais útil do que você ficar sentado no banco, querido. Deus te deu esse dom, não é para você ficar no banco. Deus te deu esse dom ou esses dons é para que Deus quer te usar, para trazer restauração às pessoas, para edificar as pessoas. Então o que você tem que fazer é levantar desse lugar hoje mesmo e falar assim: eu quero ser usado por Deus, porque Deus te capacitou com esse dom. E à medida que você começar a ser útil através desse dom, você vai encontrar o propósito de Deus na sua vida. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Vamos lá. Vamos continuar aqui então. Através desse dom de discernimento de espírito, se pode discernir a presença de espíritos malignos, a obra do Espírito Santo. Como a aplicação desse dom se define em discernir espíritos. É possível que esse dom implicasse discernimento entre vários tipos de espírito, como por exemplo espírito de enfermidade, não é? Espírito de adivinhação. A pessoa que tem um discernimento de espírito, ela sabe se a pessoa está endemoniada ou se na verdade é tudo alma. Ela sabe, porque o Espírito Santo traz esse discernimento para ela. Discernimento de espírito surdo e mudo, como acontecia no Novo Testamento. Espírito do erro. A pessoa que tem discernimento de espírito, eu louvo a Deus, porque olha só, irmãos, eu tenho o dom de mestre pela graça de Deus, como muitos pastores que estão me assistindo também têm. Quando eu ensino, se eu perceber que alguém está ensinando heresia, como eu tenho discernimento de espírito, rapidamente, através da graça de Deus, eu consigo perceber se ali, na verdade, está atuando o espírito de engano e não o ensino das Escrituras. Tá vendo? Tanto que isso é importante. Para que serve o discernimento de espírito? Para impedir ou para expulsar o erro no meio da igreja, as heresias no meio da igreja. Olha que tremendo isso, tá? Então, esse dom, ele é fundamental na nossa vida no corpo de Cristo. Alguém aqui tem esse dom aí? Pode falar? Quem aqui já identificou esse dom? Deixa eu ver aqui, algum comentário aqui. A Márcia está dizendo que tem essas mesmas impressões, né? Glória a Deus. Pastora Cláudia diz também: louva a Deus pelo discernimento. Olha que bênção, ela também tem. Glória a Deus. A Adriana está dizendo: Jesus, descobri mais um dom que eu tenho. Glória a Deus, Adriana. Aí, que bênção. Pastor Giovanni está dizendo: o pastor tem que impor as mãos numa galera do futebol. Pastor, não é? Fica a dica, né? Glória a Deus. Berê está dizendo: tão necessário esse dom para os nossos dias. É verdade. Glória a Deus por isso. Gabigol está dizendo: esse dom é bastante útil para a libertação. Isso mesmo, isso mesmo. No caso, eu chamaria de intercessão, né? Mas eu entendo o que você está querendo dizer. A pastor Juraci está dizendo: a moça adivinha que Paulo expulsou os demônios. É verdade. E ali Paulo é usado com esse dom. Muito bom seu comentário, pastor. Obrigado. Vamos lá então para o último dom para a gente encerrar. Dom da fé. Esse dom, o que é o dom da fé? Israel, mas eu tenho a fé. Gente, há 3 tipos de fé na Bíblia. Fé salvífica, que é a fé para a salvação. Toda pessoa que está sendo evangelizada, ela precisa ter fé para ser salva, tá certo? Essa é a fé salvífica. Fé para santificação. Eu preciso ter fé, crer, confiar, depositar minha confiança no Senhor, que me salvou, para que o Espírito Santo haja na minha vida e eu possa ser santificado por meio dele. E a fé como dom, o dom da fé. O que é essa fé? Por que ela é diferente da fé comum que nós temos? Essa fé é uma fé inabalável. É uma fé inabalável. Quem possui esse dom fortalece o cansado, ele anima o desanimado, ele traz cura ao que está com o coração quebrantado, ele traz incômodo para aquele que está acomodado, ele traz consolo para aquele que está desconsolado. Olha, a palavra fé no grego é psitis, e essa palavra psitis, ela significa convicção de verdade de algo. É a convicção da verdade de algo.
Isso é muito tremendo, irmãos. Uma pessoa que tem esse dom, ela tem uma fé inabalável. Ela pode estar passando por diversas dificuldades que ela não desiste. O dom da fé é uma fé inabalável. E ele vai dizer assim, se ele estiver passando pela dificuldade extrema, ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quem tem esse dom não teme, mas ele espera. Ele não tem ansiedade, pois ele descansa em quem o chamou. Quem tem esse dom, ele pode estar banhado em um mar de tristeza, que ele vai dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Ela pode estar numa situação de escassez e aparente desastre, que ele vai dizer, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Quem possui esse dom, ele fortalece os irmãos da igreja que tem a fé, mas não tem o dom da fé. Por qualquer motivo, ele desfalece, ele fica desanimado. Olha, eu não tenho esse dom. Eu tenho fé em Jesus, tenho fé, claro, mas eu não tenho esse dom. Quando vem as lutas, pode ser uma pequena, eu já fico mexido, eu não sei você. Mas é possível, eu reconheço esse dom na vida do Bispo Ronaldo. O Bispo Ronaldo é uma pessoa que tem o dom da fé. Né? Quando ele assumiu a igreja local, nós estávamos com uma dívida enorme, e ele, vamos irmãos, nós vamos conquistar, e devendo, e as ofertas não davam, e ele, vamos, não vou desistir. Ele de fato tem uma fé diferente, ele tem uma fé diferente, então eu reconheço nele esse dom, o dom da fé. Agora, na história nós temos um homem que ele foi considerado o segundo Abraão. Quem é esse homem? George Mueller. Esse homem, ele é chamado do gigante da fé. Ele nasceu na Alemanha, viveu entre os anos 1805 a 1898. Ele converteu-se com 20 anos de idade numa missão morávia. Quem já estudou história sabe sobre os moravianos. Ele foi para a Inglaterra em 1829, onde trabalhou para o Senhor até o final de sua vida. Eu já li a biografia de George Mueller e é o seguinte, ele leu as escrituras e disse assim, a ninguém, quando a Bíblia diz assim, a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. E ele adotou práticas de controle financeiro para não dever ninguém. E quando ele leu sobre a fé na palavra de Deus, ele creu. A história, a biografia dele diz o seguinte, vou contar rapidamente que nós já estamos encerrando. A história diz o seguinte, que ele não tinha R$1, ele casou com uma mulher também, não tinha dinheiro, eles não tinham dinheiro, mas eles tinham um desejo no coração de ajudar crianças. Então ele adotou uma criança, né, na casa dele, trouxe para a casa dele, e como eles não tinham condições, a história conta que eles sentavam para tomar o café da manhã sem nada para comer, sem nada para beber, e eles pegavam nas mãos e George Mueller orava e falava, Senhor, mande o pão, mande o leite. E quando ele estava orando, de repente aparecia a pessoa e falava assim, ó, Deus mandou trazer o pão e o leite. E ele ainda questionava, ele falou assim, esse pão e esse leite não é roubado não, né? Ele falou, não, eu sou dono da mercearia tal. Ele falou, não, então tudo bem. Aí eles tomavam o café. Quando chegava na hora do almoço não tinha o que comer. Ele novamente orava e falou, Senhor, mande o alimento e tal. E acontecia a mesma coisa. George Mueller abriu, eu tenho aqui essa informação, deixa eu olhar aqui, abriu 117 escolas, orfanatos, sem R$1. Sem R$1. Ele distribuiu mais de 275 mil bíblias. Ele sustentou 189 missionários em outros países e sua equipe de assistentes chegou a contar com 112 pessoas. Tudo isso sem R$1. Como isso é possível? Fé. A fé desse homem era diferente. Essa fé não é a fé que eu tenho, não é. Então, esse homem é chamado de o segundo Abraão. George Mueller, depois vocês estudam mais. Então, quem tem esse dom, ele não fica atribulado porque está faltando alguma coisa. Ele ora e as coisas acontecem. Quem tem esse dom, é interessante que essa pessoa atue na intercessão da igreja. Atue ali na assistência social da igreja. Para quê? Para que ele possa orar pelos cansados, pelos aqueles que estão desanimados, orar por milagres. Por isso que eu creio que o Bispo Ronaldo tem esse dom, porque ele ora muito por isso, ele crê nisso e as coisas acontecem, realmente. Amém, gente? Você já identificou
algum desses dons aí que eu falei? Você conseguiu identificar algum dom? A mestra está dizendo, o dom pode ser buscado e aprimorado? Nós vamos ver isso, sim. Aprimorado, sim. À medida que você vai sendo usado por Deus, claramente aquele dom vai passando por um aperfeiçoamento, assim como o fruto do Espírito. Ele pode ser buscado e recebido? Sim, o apóstolo Paulo fala na carta 1 Coríntios 14 que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Então sim, nós podemos sim receber. Tem alguns dons que eu estou orando. Por exemplo, eu tenho pedido a Deus o dom de palavra de sabedoria. Eu não tenho esse dom, então eu tenho pedido ao Senhor. Tenho orado também pedindo o dom de profecia, palavra de profecia. O dom da fé tem relação com o entendimento da soberania de Deus? O dom da fé tem relação com o entendimento da soberania de Deus? Sim, mas o dom da fé é crer em um Deus que tudo pode. É crer em um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Sim, tem relação sim. Uma pessoa pode fluir num dom específico num único momento, depois e não mais, talvez apenas por causa de uma situação específica. Sim, Paulo fala em 1 Timóteo ou 2 Timóteo, ele fala que o dom ele pode esfriar. E ele até fala para Timóteo, eu quero que você aqueça seu dom, não deixe o seu dom esfriar. Então sim, ele pode no momento, ele pode fluir mais, ele pode fluir menos, depende muito da busca de cada um, né? Ou, enfim, do desejo de cada um, tá? Não sei se eu consegui responder, foi a Berenice que perguntou. Pastor, o dom da fé anda em conjunto com o dom de milagre? Tem a ver sim. Tem a ver, mas o dom de milagre, ele necessita de uma fé, sim, mas ele manifesta de um jeito diferente. Nós vamos ver isso lá no final, tá? E você, pastor, foi um desses que um dia foi passando por privação, você chegou na minha casa com socorro? É verdade, verdade, pastor Giovanni, é verdade. Que bênção, glória a Deus. Pastor Isaac está dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Mais alguma pergunta aqui, pessoal? Nós já estamos encerrando. Ok, eu acho que são essas mesmo, né? O justo viverá pela fé, é verdade, mas não é o dom da fé. O justo viverá pela fé, mas não é o dom da fé, tá? O dom da fé é uma coisa. Esse texto ele não está falando de quem tem o dom da fé, ele está falando que todo aquele que é justificado precisa ter fé e confiar de que Deus tem o controle sobre todas as coisas, tá? Isso, pastor, reavive o dom que está em ti. Isso, reavivar, aquecer, isso mesmo, é isso mesmo, tá? Ok, Berê. Gente, graças a Deus, então, estou muito feliz que houve uma grande interação aqui, né? Foi muito bom, me sinto útil para você ver, né? Eu fico muito feliz. Deus abençoe vocês. Amanhã nós vamos conferir mais dons. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui antes de acabar a live, falta poucos segundos. Amanhã vamos estudar dom de exortação, ensino, línguas e interpretação. Amanhã o negócio vai esquentar, tá? Deus abençoe. Manda aí a pergunta no meu direct. 5 segundos para acabar. Um grande abraço. Deus quer te